Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo sobre o Raft, que é um algoritmo para consenso distribuído de fácil entendimento. Podemos então perguntar o que é o consenso distribuído. Vamos então tentar responder essa pergunta por meio de um exemplo. Na verdade, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vamos supor que nós temos um único nó no sistema. E esse nó ele pode ser visto como um servidor de um banco de dados que vai armazenar um único valor, o valor de uma variável, por exemplo. E inicialmente esse valor é x. Vamos também supor que um cliente ele vai enviar um valor para o servidor, de modo a atualizar o valor de x. Então o cliente, em verde, atribuiu o valor 8 e enviou a mensagem para o servidor em azul. Observe então que o servidor agora possui o valor 8 em vez do valor x. Chegar a um acordo, uma concordância ou consenso naquele valor é uma tarefa trivial na existência de um único nó. Mas o que acontece quanto ao consenso se nós tivermos mais de um servidor? Nesse contexto, nós temos 3 servidores e claramente não há o consenso quanto a esse valor. Por exemplo, se nós questionarmos o servidor na parte inferior à esquerda, ele nos dirá que o valor da variável é 8. Porém, se nós perguntarmos ao servidor inferior mais à direita, nós não sabemos qual é o valor, mas podemos acreditar que é um valor diferente. Então, o algoritmo de consenso ele deve garantir a concordância, mesmo na existência de falhas e de requisições concorrentes de vários clientes para atualizar os valores. Então, este é de fato um problema de sistema distribuído referente ao consenso distribuído. E Raft ele surge como um protocolo para implementar consenso em sistemas distribuídos. Na verdade, um algoritmo distribuído. Então, vamos entender de uma forma geral como o Raft funciona. No Raft, um nó ele pode estar em um de 3 estados. O primeiro deles é o estado follower. E o follower ele vai seguir o líder. Podemos lembrar justamente nas abordagens de replicação e consistência, single leader, multi-leader ou até mesmo leaderless. Então, o follower ele vai seguir um líder. Há também o estado candidato, onde aquele nó ele está concorrendo pela liderança do sistema. E por fim, há o estado líder, onde aquele nó ele é um líder do sistema distribuído. Todos os nós no sistema eles vão iniciar no estado follower. E se o follower ele não ouvir uma mensagem heartbeat do líder, então eles vão sair do estado follower, seguindo um líder, e ingressar no estado candidato, pois aquele nó identificou a possível falha, na verdade, de um líder, e então ele ingressa no estado candidato, iniciando então uma rodada para a eleição de um novo líder. E então o candidato ele vai solicitar votos dos outros nós do sistema, que foi ilustrado por aquelas mensagens que saíram de um nó para os demais. Os nós eles vão então responder com seus votos, se eles votam ou não para aquele nó se tornar um determinado líder no sistema distribuído. O candidato ele vai obter a liderança se ele obtiver votos da maioria dos nós. Então, em um cenário de 5 nós, ele deve obter o voto da maioria, pelo menos 3 nós. Esse processo é chamado de eleição de líder e já foi estudado anteriormente, onde nós vimos inúmeros algoritmos para eleição de líder em sistemas distribuídos. Bem, o Raft funciona em uma arquitetura single leader, onde justamente todas as mudanças para o sistema devem ser efetivadas para o líder. Então, o líder ele vai ser responsável por receber as requisições de escrita e replicar
essas requisições para os followers. Então podemos ver o cliente em verde, ele enviou uma mudança, uma operação de escrita para o líder. Então o líder, ele colocou no seu log justamente a operação, atribuiu o valor 5 para aquela variável. Cada mudança vai ser adicionada ao log, como dito anteriormente. E uma entrada do log, ela está atualmente não comitada. E então ela não vai atualizar o valor real daquele nó. Primeiro, o nó líder ele deve comitar para comitar aquela operação, ele deve primeiro replicar aquela operação dentre os nossos followers. Então, nessa ilustração, o líder enviou a mensagem de atualização para as réplicas e observe que as réplicas escreveram aquela operação também no seu log. Então, o líder ele vai esperar até que a maioria dos nós tenham justamente escrito aquela operação nos seus logs. Então, cada nó vai enviar um acknowledgement para o líder. E então, justamente, após receber a confirmação da maioria, aquela entrada é então comitada e atualiza-se então o estado daquela variável para o valor 5. Posteriormente, o líder, após comitar localmente, ele deve então notificar os followers que aquela entrada ela foi de fato comitada. Nós podemos lembrar esse procedimento como um protocolo two-phase commit, mas uma grande diferença é que no two-phase commit, para comitar, todos os nós têm que ter votado yes, enquanto no Raft ele depende apenas da maioria, de pelo menos a maioria dos nós votar sim. Então, dessa forma, o sistema distribuído justamente alcançou o consenso quanto ao estado do sistema. Todos os servidores justamente enxergam que aquela variável possui o valor 5. Esse processo, onde o líder inicialmente escreve em seu log e envia o log, esse registro para o log dos demais followers, é chamado replicação de log, pois a cada operação recebida pelo líder, ele escreve no log e replica para os followers. Muito obrigado!